Olá, sou o professor Renato, estou aqui de matemática para gravar a prova CMPA na Colégio Militar de Porto Alegre, ano de 2019 para ingresso em 2020. Prova bacana, né? Bem organizada, e nós vamos então para a questão de número 1. Você acabou de comprar seu ingresso para a linha turismo. Nesse momento você foi informado que dos 56 passageiros embarcados no ônibus, 25% era criança. Então, se nós temos 56 ao total, 25% é um quarto, né? Ao dividir por 4, duas vezes dividindo por 2, 28, 14 são crianças, né? Bem, e o restante são adultos. Se o restante são adultos, 3 quartos, né? São 42, porque 56 menos 14, 42 adultos. Para que a quantidade de crianças fique igual a 50% dessa quantidade de adultos. Não é ficar 50% de crianças, é 50% dos adultos. Então, nós vamos ter 50% é a metade, né? E a metade de 42 é 21. Então, de 14 para 21, para ser os 50%, quantos nós vamos precisar acrescentar? Nós precisamos embarcar no ônibus 7 crianças. Alternativa B. Bem, na questão 2, nós temos uma malha quadriculada, né? É uma composição geométrica, onde nós vamos ter que comparar áreas, né? Áreas cobertas por água sobre área total. Após o início do passeio, a primeira parada localiza-se no Parque Farroupilha, mais conhecido como Redenção. E aí fala que você encontra uma malha quadriculada e você vai ter que tirar algumas conclusões a respeito disso. De acordo com o esboço, tem algumas afirmações. Que a área do parque, correspondente por água, corresponde a tanto da área total do parque. Da área total, certo? Então, vamos voltar lá. Para cálculo da área total do parque, você vê que é irregular. Essa irregularidade aqui, ó, nós vamos ter que separar, pois nós temos um triângulo aqui, né? E depois nós vamos separar um outro triângulo aqui. O que nós temos? Nós temos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui, esse retângulo aqui do canto, nós temos 21 unidades. Esse retângulo maior, aqui ó, que você consegue fazer aqui, aqui nós temos 12 unidades e 15 de altura. Então 12 vezes 15, nós vamos ter 180 unidades. Bem, temos um outro retângulo aqui, base 6, com 2 de altura, 6 vezes 2, 12 unidades. Então, os retângulos, que eram 3, né, nós resolvemos. Agora, nós vamos para os triângulos. Como é que é a medida de área, né? O cálculo da medida de área de um triângulo? É a medida da base vezes a medida da altura, dividido por 2. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 segmentos. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 segmentos, né? Aqui, 6 segmentos. 6 vezes 6, 36. Mas como é triângulo, parte no meio, 18. O cálculo do outro triângulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de base, né? 6 segmentos. Por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, né? 13 vezes 6, 78. A metade de 78, 39. Então, nós vamos encontrar uma área total, que vai ser o denominador da nossa fração, de 3, 11, 20, né? 2, 4, 12, 13, 14, 17, um total de 270 quadrículos. Então, indo lá na nossa questão, o que a gente enxerga? Que a área total é a parte de baixo.
Então, nós temos que a área total são 270. E eles pedem a área coberta por água. Então, vamos ver qual é a área coberta por água. Vamos pegar as áreas regulares, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós temos 8 quadrículas, né? Aqui dá para pegar 1, 2, 3, 4, 5, né? 2 metades, 6, mais outra metade, 7. Certo? Dá para ver bem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, o que nós temos de inteiros, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 inteiros, né? Aqui 2 metades, que dá mais 1. E aqui nós temos, ó, se você cortar isso aqui, você encaixa ali, né? Dá 2 quadrículos inteiros de área. Ou, se quiser fazer 1 vezes 2, metade dá 1. 1 vezes 2, metade dá 1. Então dá mais 2. O que a gente tem aqui de área coberta por água? Essa é a área coberta por água. 15, 17, 18, 20, sobe 2. Nós temos 30 unidades de área coberta de água. O que a gente vai ter aqui, então? 30 sobre 270. Traçando a fração irredutível, ó, você cancela os zeros. Em cima tem a tabuada do 3, embaixo também. Ou a do 9, né, se você quiser. Cancela. Resposta 1, 9. Então, a primeira é verdadeira. Segundo, a área do parque coberta por água é maior do que 1/6 da área coberta do parque sem água. Veja bem, a área coberta por água, nós já vimos que são 30 quadrículos. A área coberta sem água, né, a área que não é coberta, né, a área sem água, vai ser os 270 total, menos os 30 cobertos por água. Então, o que a gente vai ter? Vai ser 30 sobre 240. Certo? A área com água, que nós já vimos calculado, e a área sem água é o total que nós calculamos, menos a área com água. Faz um pequeno cancelamento. Também nós temos aqui 3 vezes 1 e 3 vezes 8. Cancela. Então, a área do parque coberta por água é 1/8. E, na verdade, pessoal, está dizendo que é maior do que 1/6. Eu peço para você, pensa assim, tem um bolo, tu corta em 6 pedaços, ou tu tem o mesmo tamanho de bolo e corta em 8 pedaços. Qual é a maior fatia? A de 1/8 ou a de 1/6? 1/6, né? É melhor comer um pedaço do bolo dividido por 6. Então, essa área de 1/8, ela não é maior que 1/6. Então, a alternativa, a proposição 2 é falsa. Bem, aí o que nós temos? Na 3. A área do parque sem água, é maior do que 5/6 da área total do parque. Qual é a mesma área do parque sem água? Nós já calculamos aqui, né? É 240. Então, a área do parque sem água, 240. Em relação à área total do parque, que é 270. E está dizendo que essa área, né, é maior que 5/6. Bom, essa área aqui, fazendo a fração irredutível, qual é a tabuada comum, né? Que nós temos aqui uma tabuada do 3, que é 3 vezes 8 e 3 vezes 9. Bom, então a área do parque sem água é 8 nonos. E eles afirmam, né, a proposição afirma que é maior que 5/6. Bom, como é que se faz para comparar frações? A forma acadêmica, né, a forma assim, matemática, organizada, é fazer o MMC,
das duas, tá? Que aqui no caso é 18. Divide embaixo, 2, multiplica em cima, 16. Divide embaixo, 3, multiplica em cima, 15. Realmente, 8 nonos é maior que 5 sextos. E o que vai concluir? Conclui que a proposição 3 é verdadeira. Bom, se a proposição 1 é verdadeira, a 2 é falsa e a 3 é verdadeira, nós temos que a letra D, apenas a 1 e a 3 são verdadeiras. Ok? Bom, você conhece o Parque Farroupilha lá na Redenção, né? Tem um espelho d'água lá, aquele grande caminho. O que diz? Ainda na Redenção, você vê uma menina aprendendo a andar de bicicleta em volta do espelho d'água, né? Então ela está rolando aqui. Ela parte do ponto P e no sentido da flecha, né? No sentido horário, né? Ela percorre a direção retangular, né? Percorre a região retangular indicada na figura, até retornar aqui. Agora, presta bem atenção. Sabendo que a medida QR, onde está QR? QR é o quíntuplo da medida do segmento PQ. Então, isso é 5 vezes isso. Então, é como se isso aqui valesse um quadradinho e isso aqui valesse 5 quadradinhos. Como é um retângulo, igual, né? E aqui é igual também. Você não precisa atribuir valores. Você sabe que aqui tu tem 5 vezes, essa dimensão é 5 vezes o tamanho daquela. Bom, e que a menina cai ao atingir 2/3 do percurso. 2/3 do percurso que fala aqui que é a saída de P até a chegada em P. Bom, 2/3 do percurso, o teu percurso todo são 1 mais 5, 6. Mais 1, 7, mais 5, 2. São 12 quadradinhos. Então você vai fazer 2/3 de... O D na matemática é vezes 12. Né? O que nós vamos ter aqui? 2 vezes 12. Multiplicação de frações, é no mesmo andar, né? 24 dividido por 3. Então, ela andou o equivalente a 8 quadradinhos. Bom, então vamos dar uma espiada aí, o que a gente pode ver. Qual é a pergunta? Qual o ponto que melhor indica, né, onde a pobrezinha caiu? Bem, ela caiu no ponto que tem 8 quadradinhos, né? Se você olhar, né, onde é que mais ou menos vai acontecer isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que você acha? Vai ser aqui no meio, que daria 2,5, ou na letra D? Na letra D, né? Porque daria mais ou menos aqui, ó. 1, outro e meio, né? Então, resposta correta, letra D. Certo? Bom, agora nós temos uma interpretação de gráfico, né? Nós temos a informação aqui de forma literal e nós vamos ter que levar para um gráfico de setores, né? O famoso gráfico de pizzas. O Parque Farroupilha tem como um de seus limites a Avenida José Bonifácio, lugar onde ocorre uma tradicional feira aos domingos, né? Local do Colégio Militar, desde 1978, o Brick da Redenção. Essa feira reúne artistas que expressam as raízes e as tradições gaúchas através das obras, né?
E tem 4 setores de atividade produtiva, que é o artesanato, as artes plásticas, a alimentação e antiguidades. Bom, tem 40 expositores ao total, certo? 10 de alimentação, não, 40 expositores não é o total, é nas artes plásticas. 10 na alimentação, 70 nas antiguidades. Tá? Então são. E aí, e a soma do número de expositores desses 3 grupos, olha bem, e a soma do número de expositores desses 3 grupos, que é 120, equivale, né, equivale a 2/3 do artesanato. Então, 120 vale 2/3 do artesanato. Então, como se fosse assim, ó. O que a gente tem? Que o artesanato é tudo, e isso aqui são esses 120. Né? Essa soma vale 2/3 do artesanato. E isso aqui tudo seria o artesanato. Bom, se aqui tem 120 e os tamanhos são iguais, sinal que isso aqui vale 60 e isso vale 60. Por consequência, aqui também é 60. E está dizendo que esse 120 é 2/3 de um total, que é o artesanato. E o artesanato vale 180. Bom, então nós temos essas informações. Agora nós vamos para a análise dos gráficos. Bem, vou pegar um apoio aqui, né, para a gente poder falar sobre a questão. Então lembra que nós tínhamos que eram 10 na alimentação, né? A alimentação tem que ser 10. Vou botar nesse primeiro aqui, na primeira alternativa, para nós podermos compararmos com as outras. 70 nas antiguidades. As antiguidades são os branquinhos, né? E depois temos 40 nas artes plásticas. E nós fizemos uma continha que esses 120 eram 2/3 dos demais. Então, os demais eram 180. Realmente, né? Se a gente passear por lá, vai ver que é muito mais artesanato do que qualquer outra atividade. Bom, e aí, nós vamos ter que dar uma dimensão nesses gráficos. Se eu pegar um círculo qualquer deles, tá? Vou pegar esse E aqui, mais perto de mim, e dividi-lo em 4 pedaços iguais, o que acontece? Eu tenho um total de 300. Se eu dividir por 4 pedaços iguais, dividir por 4, eu dividi 2 vezes por 2. 300 dividido por 2, 150. 150 dividido por 2, 75. Então, significa que cada fatia da pizza aqui, né, se dividir em 4 pedaços, vale 75. Bem, nós vamos ter que comparar, né? Então, vamos lá. 180 é mais que 75 mais 75. Então, o artesanato ele tem que ser mais do que a metade, porque a metade é 150 e o artesanato é 180. Então, vamos ver, aqui está coerente, aqui está coerente. Bom, aqui não está coerente, porque o artesanato, né, que é os quadradinhos, é menos. Então, essa aqui nós já podemos descartar. E essa também, né? Essa também, porque o artesanato não é coerente. As antiguidades, que é o branquinho, se você ver, ela é bem pertinho do 75. E nós descobrimos que o 75 é um quarto. Né? Ela é pertinho, então ela tem que ser um pouquinho menor. Que descartaria essa aqui também, né? Mas tudo bem. Você não acha que isso aqui é muito menor do que um quarto? Né? Descartada também. Aquela ali não dá para... porque se nós der uma viradinha... Essa aqui está parecida também, eu não vou correr esse risco. Nós já eliminamos essas 3. A alimentação, que é a escura, que pena, né? É o menor de todos, né? É o bem pequenininho. A alimentação está coerente aqui, né?
Só 10? Seria quase que um sétimo, né? Então, está coerente. Já eliminamos. Essa alimentação aqui, ó, ela está do mesmo tamanho que as artes plásticas. E não tem nada a ver. As artes plásticas é 4 vezes maior. Como é que as duas vão estar com o mesmo tamanho na distribuição? Nina não. Negativo. Certo? Isso é uma análise. Então, chegamos à conclusão, e está bem coerente, né? Que é a letra A. Certo? Bom, agora nós temos um paralelepípedo retângulo, né? E um outro paralelepípedo retângulo. 2, né? Uma composição de volumes. Seguindo viagem, o ônibus percorre um trajeto, né? um trecho da Avenida Ipiranga. A avenida é cortada pelo arroio Dilúvio, também conhecido como Riacho Ipiranga. Um dos grandes problemas do riacho é a poluição, que recebe anualmente 50 mil metros cúbicos de terra e lixo em suas águas. Tu vê. E que equivale a 10 mil caminhões caçamba cheios. Você já imaginou isso? Não, 50 mil metros cúbicos, que equivale a 10 mil caminhões caçamba. Considere-se que a caçamba desses caminhões é formada por 2 paralelepípedos, conforme a figura abaixo. Tá? Isso é equação. Aí ele está perguntando, uma espiada qual é a pergunta. Pergunta a medida da altura do paralelepípedo menor. Eles estão querendo isso aqui. Então, qual é a primeira coisa? 50 mil metros cúbicos equivalem a 10 mil caçamba cheia. Beleza. Então, para eu achar uma caçamba, eu vou dividir, né? Tantos metros cúbicos por caçamba. Então, eu pego 50 mil metros cúbicos e divido por 10 mil caminhões. É caminhão. Dá para fazer cancelamentos de zeros, né? A gente chega à conclusão que um caminhão caçamba é 5 metros cúbicos. Certo? Bom, nós temos que descobrir essa dimensão. Bem, nós vamos ter que compor, né? Achar essa dimensão, achar esse volume e ver quanto sobra para o volume de lá. E aí nós vamos calcular a altura ali que está faltando. Então o primeiro passo é calcular esse volume aqui. O volume é comprimento vezes largura vezes altura. Aqui já dá para ver que é 2,5 vezes 2, né? Dá 5, né? Vezes 0,7, que vai dar 3,5 metros cúbicos nesse espaço aqui. Eu vou até anotar aqui, tá? Bom, agora nós temos que achar esse volume aqui. Você vê que eles não dão esse tamanho, mas é muito fácil, né? Você é inteligente, viu que aqui é 2,5, então sinal que aqui é 2,5. Pegando os 4 metros, tira esses 2,5, vai sobrar quanto aqui? 1 metro cúbico e meio. Certo? Não. 1,5 metro, né? Não é cúbico. Certo? Bem, para quê? Para completar 1 metro cúbico e meio que está faltando. Então, nós temos 3 metros cúbicos e meio aqui. Descobrimos que a caçamba toda é 5 metros cúbicos. E nós temos que botar 1 metro cúbico e meio nesse espacinho, né? Aquela parte superior da caçamba. Bom, mesmo procedimento. Tu calcula comprimento, largura vezes altura. Só que nós sabemos o resultado aqui, né? Que é 1,5 metros cúbicos. Tá? Que é o que falta para completar os 3 metros e meio. Eu tenho 2, eu tenho 1,5, e aí pergunta aqui esse ponto de interrogação, né? É o charado aqui. Isso aqui vai dar 3. Né? Qual é o número que eu multiplico por um número que dá a metade, né? Então,
Se eu tenho 3, eu vou multiplicar por um número que seja a metade do 3, né? É 0,5. Eu multiplico pela metade. 1/2 ou 0,5 metros. Seria a resposta. Vamos dar uma espiada. Qual é a alternativa? Resposta, letra C. Combinado? Vamos para a questão de número 6. Bom, nossa questão 6, nós temos de novo uma análise de gráfico, né? Que fala sobre sequência de um passeio e tem um levantamento que constata que 117 tipos de árvores, não é 117 árvores, 117 tipos, né? Tem 8 tipos mais frequentes. Então, lá no Parcão tem uma infinidade de árvores, né? Que 8 tipos são mais frequentes e que representam 50% do total. Então, esses 8 tipos de árvores, eles representam 50% do número total de árvores. E o que nós vamos ter que fazer aqui? Nós vamos ter que somar isso aqui e ver que é 50% do total. Então, o que a gente faz? Soma, né, o 186 mais o 116, 115, 102, 82, 67, 57 e 49. Bom, ao somar isso, nós vamos chegar, né, a um total de 774. Você vê aqui dá 774. Isso é 50% do total de árvores. Ou seja, o nosso total vai ser 774 mais 774. Onde isso vai dar 1548. Bom, vamos ver o que propõe a nossa questão. Total 1548. Naquele ano, 13/18 das árvores estavam em bom estado. E observando as informações contidas no gráfico, pode-se afirmar que a quantidade de árvores que não estavam, então nós tínhamos 1548, que é o total, certo? 13/18 desse total estavam muito bom, tranquilo, tudo com saúde. Mas 5, que é a fração que complementa o total, 18 disso não estava bom. E é a pergunta. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos multiplicar, que é 5/18 de 1548. Então, nós multiplicamos 1548 por 5, né? Vai lá, podemos até fazer aqui. 40, 24, dá 29, né? Sobe 2. 4 vezes 5, 20, mais 4, 24, 5 vezes 5, 25, 27, 7.740. Vamos ver só se está certo isso aí para não enganar vocês, né? 7.740, tá certo. Bom, esse é o total, nós multiplicando aqui. E aí, nós dividimos por 18. 7.740 dividindo pelo denominador. Então vai dar 4, né? 18, 18, 36, 36, 36, 72. Sobra 5. 54 é divisível por 18, dá 3. E temos mais um zero. Então, as árvores que não estavam em bom estado eram um número de 430, alternativa B. Certo? Bom, nova interpretação de gráfico, né? A gente sempre alerta, no mínimo 3 questões, né? Então, vamos ver o que diz aí. A hidráulica moinhos de vento é uma das ETAs, né? Estação de tratamento de água, extratação de tratamento de água, e ela é responsável pelo abastecimento de água da população do município. E aqui fala o volume de água tratada e consumida no município de Porto Alegre anualmente, desde 2012 até 2017.
Aqui a água tratada, né? A bolinha, viu? Assim. E a água consumida com um triângulozinho, certo? Bom, aí tem vários números, né? A gente tem que ver o que eles estão perguntando. Com base nas informações contidas no gráfico, considere as afirmações a seguir. Verdadeiro ou falso? De 2013 para 2014, a quantidade de água consumida foi maior que de 2016 para 2017. Então, ó, aqui 2013 para 2014, de água consumida. E aqui foi da água tratada. Então, vamos dar uma voltada lá, né? Vamos ver o que diz lá. 2013 para 14 da consumida. 2013 para 2014 da consumida, né? Ó, 2013 da consumida, 120, 492,40 para 2013, 117, 414,67. Vamos ver qual foi a diferença aqui. 3, 7, 11, 7, 0, 3, 0, 0. Bom, vamos ter que voltar lá para dar umas piadas. O que eles propõem? Na água tratada de 2016 para 2017. Tratada, bolinha, de 2016 para 2017. Guerreiros, não vai dar aqui uns 5 mil, né? Vai dar de 200. Então aqui tá vendo que é maior, né? Isso aqui é maior, concorda? De 200 mil para 194. Então, tá dizendo que essa, vamos ver lá, é maior. Não, é falso, porque isso aqui não é maior que essa diferença. Então, nós temos que aqui é falseado. A menor diferença entre a quantidade de água tratada e a água consumida ocorreu no ano de 2015. Vamos ver. 2015. 190, 128. 194. Será que a gente consegue tirar assim? Fazer uma continha meio de cabeça, né? Acho que não vai dar, né? Nós vamos ter que fazer. Então, vamos ignorar a princípio só nos mil. 193 menos 118. Dá 5, dá 7. Então daria 75. Aqui. 195, 2 mais e 1 menos. Então dá 78. 196. 1 mais, 3 menos. Então tira 2, 76. 190 para 128. 190 para 128. Dá 2, dá 6. Tá com jeito, hein? Tá com jeito de ser aqui. Aqui é maior para lá e menor para cá, não vai ser. Bem maior para lá e bem menor para cá, não vai ser. Então, realmente, a proposição 2, ela é verdadeira. E em 2017 foi tratada a menor quantidade de água no período. Está falando, em 2017, de água tratada. Tratada a bolinha. Não, né? Maior. É a maior. Bolinha, água tratada. Então, também é falsa. Aí nós vamos ter que só a segunda aqui, que é verdadeira, né? Que é a letra E. Certo? Então, mais uma questão resolvida. Essa nossa questão 8
ela fala o seguinte, que o ônibus continua o trajeto, passando pelo prédio onde se localiza hoje o Shopping Total. Esse prédio foi inaugurado, né, uma data nesse formato, né? Em 1911. Sabe-se que os algarismos A, B, C, D são todos distintos, eles são todos diferentes, né? E o algarismo A, né? A, B, C e D. Ele é o dobro do algarismo C. Veja comigo. Aqui no A, a gente pode ter um zero nesse formato de data, né? Dia 2, 02. Eu posso ter o dia 12, né? 12. Posso ter o dia 24, até o dia 31. Mas, se ele é o dobro desse algarismo, ele não pode ser um número ímpar. E aí só nos resta, né, a alternativa que ele é, esse número é o 2, porque ele é o dobro do C. Está escrito aqui, ó. A é o dobro do C. Bom, que mais? O 2 não pode mais acontecer por aqui. E se ele é o dobro, aqui é o 1. E aí, olha só, isso aqui é mês. Mês. E tu não pode repetir, porque nós temos aqui, ó, isso aqui. Para o mês, quando tem uma dezena, é só o mês 10, 11 e 12. 10, né? 11 e o mês 12. Então, o mês 11 não pode mais. O mês 12 também não. Então, só pode ser o mês 10. Beleza. E diz que esse número CD é uma unidade maior que a soma de A com B. Então, se aqui é 10, aqui a soma tem que dar 9. Então, aqui é 7. Então, foi inaugurado dia 27 de outubro de 1911. Bem, aí eu tenho 2.710, pergunta aqui esse número na divisão por 6. 2.710 dividido por 6, 4, 24, 5 e 1. Deixa resto 4. A alternativa é letra B. Ok? Bom, ainda tem uma malha quadriculada, né, envolvendo geometria. Ao longo do passeio, ao cruzar pela Avenida Borges de Medeiros, centro de Porto Alegre, tem um pedaço de calçamento formado por 9 lajotas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Considerando que o lado de cada lajota mede 15 centímetros, né? Nossa, cada lado aqui, 15 centímetros. Fala quadradas, né? Então também é 15 aqui. E desprezando a espessura da linha, pode-se afirmar que a área pintada de cinza. Pessoal, pode ver que a área pintada de cinza sempre é metade de cada lajota. Metade, sempre é metade. Certo? Então, a área pintada de cinza vai ser a metade da lajota toda. Não esquecendo que está em metro quadrado. A área da lajota são 45 centímetros. Se você converter 45 centímetros para metro, vai ser 0,45. Então, a área total da lajota é 0,45 vezes 0,45. Trabalhando já em metros quadrados, tá? 5 vezes 5, 25. 4 vezes 5, 22, né? 5 vezes 4, 20. 16, 18. Isso vai dar 2, 10, 20. 4 casas após a vírgula,
A área total da lajota é essa aqui. Mas nos pedem a área cinza, que é a metade, porque pode ver, ó, sempre é metade. Dividindo por 2, 4 casas, né? 1, 2, 3, 4. Não dá. 0, vírgula. Dá 1. Aí o 0 de graça. Não dá. 0. O primeiro 0 de graça. Aí. Não deu. 0. Acrescenta novo 0. 1. A gente já está na resposta, né? Mas se você for adiante, vai dar 20.000. Sobra 5.000. O outro 0 é grátis, né? Vai dar 2. Dá 40.000. Sobra 10.000. Acrescenta o 0. 5. Então, a alternativa correta é letra C. Se liga, né? Se liga que sempre é metade aqui.